Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21 de março, estamos na quinta-feira, a quinta semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Meu irmão, minha irmã, neste tempo da Quaresma, nós somos também chamados a ver o dia de Jesus e a nos alegrarmos com isso. O que significa vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia? Ele o viu e alegrou-se? O dia de Jesus é o dia da ressurreição. Abraão viu esse dia. Como? Ele recebeu esse dom de profecia através de acontecimentos que o fizeram entrever o grande evento da ressurreição. São dois acontecimentos através dos quais Abraão pôde ver, entrever antecipadamente a ressurreição. O primeiro acontecimento foi o nascimento de Isaac. De fato, o seu nascimento é uma vitória sobre a morte. Abraão acreditou em Deus e por isso do seu corpo, já velho, e de Sara, há muito tempo estéril, nasceu o filho da promessa. O nascimento de Isaac é uma experiência de ressurreição. Por isso ele se alegrou. Por isso, pela sua fé, Abraão participa realmente, misteriosamente, da vitória de Cristo sobre a morte. É isso o que a fé nos dá. A fé nos dá a participar realmente, misteriosamente, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O segundo acontecimento, através do qual Abraão participou antecipadamente da ressurreição de Jesus, é o sacrifício de Isaac. Também nesse acontecimento, Abraão, pela sua obediência da fé, participa da vitória de Cristo sobre a morte. Conhecemos esse episódio. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaac, a quem ele tanto ama. O mesmo Deus que prometera uma descendência numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia, pede o sacrifício de Isaac. Abraão sabe melhor do que ninguém que se Isaac fosse morto, a promessa de Deus seria um engano. Deus parece então estar se contradizendo e tirando aquilo que ele mesmo deu. Mas Abraão obedeceu. Ele não chegou a sacrificar o filho, mas no coração já o tinha sacrificado. Abraão não precisou derramar o sangue de Isaac.
mas espiritualmente o sacrificou a Deus. Na última hora, Deus impediu o sacrifício cruento de Isaque. E assim, Abraão desceu do monte Moriá com Isaque vivo. Nesse sentido, Abraão fez a experiência da ressurreição de Jesus. Não nos esqueçamos, porém, que a experiência de Abraão consiste numa prefiguração imperfeita. Isaque não ressuscitou depois de morrer, como aconteceu com Jesus. Isso porque Isaque não foi realmente sacrificado, como aconteceu com Jesus. De qualquer forma, Abraão pôde entrever nesses acontecimentos o sacrifício cruento de Jesus e a sua vitória sobre a morte. Por isso Abraão viu e se alegrou com o dia de Cristo. Nós também somos chamados a nos alegrar com a ressurreição, que é vitória sobre a nossa morte, a morte do pecado. Toda vez que vencemos o pecado em nós, é o próprio Jesus que ressuscita e nos ressuscita com Ele. Como Abraão, devemos ter fé na ressurreição. Em meio às dificuldades e sofrimentos desta vida, em meio aos pecados que cometemos, nunca devemos perder a esperança na vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Seja este tempo de Quaresma um tempo de alegria por ver o dia de Cristo.